A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, aos ouvintes da Palavra de Deus. Espero que hoje, ao estudar essa lição, todos estejam em perfeita paz, em perfeita saúde, e que Deus possa estar abençoando a sua vida através dos seus ensinos. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical e neste trimestre, terceiro trimestre de 2022, o nosso tema são os ataques contra a Igreja de Cristo. E no dia de hoje, 24 de julho de 2022, nós vamos ver a sutileza da normalização do divórcio. Esse tema, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo para as nossas vidas, para a nossa família. E o texto que vai nos auxiliar nesse estudo está lá em Mateus, capítulo 19, de 1 a 9, que diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra santa, Senhor, e na meditação dela, Senhor, vamos tentar obter, Senhor, alguns ensinamentos para a nossa vida cristã, Senhor. Nos orienta o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estudaremos hoje o que a Bíblia diz sobre o divórcio. O casamento enfrenta vários problemas. Eu costumo brincar com os irmãos que Jacó casou com Raquel e acordou com Leia. História bíblica. Jacó que se apaixonou por Raquel, mas o seu sogro Labão o enganou e, ao invés de dar a sua segunda filha Raquel, lhe deu em casamento a primeira filha Leia. E o casamento é isso. Nós casamos com uma pessoa, às vezes você casa com José e acorda com João.
casa com Raquel e acorda com Leia. O casamento passa por diversas dificuldades, sempre passou mais. Atualmente, o casamento enfrenta vários problemas. Essa situação de divórcio foi agravada pela sociedade. A sociedade atual banalizou o casamento. Como fez isso? Primeiro, mudando o comportamento da sociedade através das novelas e filmes. É sabido, desde que eu me conheço por gente, que no mundo artístico, o mundo artístico sempre foi um mundo mais permissivo. E esses artistas, escritores, novelistas, eles foram passando os seus valores para uma sociedade que tinha valores cristãos. E paulatinamente eles foram passando a ideia nas novelas, nos filmes, os casais se separando, os casais tendo novo casamento. Às vezes você vê um filme aí, eu até brinco às vezes com a minha esposa Marisa e falo assim, olha, como é bonito os americanos, como eles são educados, porque você vê aqueles casais separados recebendo o novo casal com o novo cônjuge, com os novos filhos, como se fosse tudo muito bonito, muito normal. Mas nós sabemos que não é assim na prática. Mas essa é a ideia que essas novelas, esses filmes vão passando para a sociedade e muitos vão se influenciando através disso. A sociedade atual banalizou o casamento também através da liberação sexual. Hoje, as moças, os rapazes, os adolescentes já têm uma vida ativa sexualmente. Não há mais não pode, não devo, não quero. Está tudo liberado e isso vai fazendo com que as pessoas se degenerem moralmente e quando chegam ao casamento já estão acostumados a uma vida de liberdade sexual que evidentemente não pode continuar depois do casamento. Mas isso já está também banalizado. Também a sociedade banalizou o casamento através das mídias sociais. Hoje as pessoas têm um relacionamento aí, principalmente no Facebook. Existem muitos sites de relacionamento para todo tipo de pessoa, facilitando a promiscuidade, a traição e o divórcio. O que diz a Bíblia Sagrada? No Antigo Testamento, o texto principal lá está em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Nós vamos só ler o versículo 1. Palavras de Moisés: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela,
Então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa? Então aqui nós vemos que Moisés admitiu o divórcio por motivos torpes. Por algum motivo, você não tem identidade com o seu cônjuge, então você dá carta de divórcio para ela. Isso era permitido no Antigo Testamento. Incompatibilidade de gênios, como chamamos hoje. E evidentemente que naquele tempo, uma sociedade patriarcal, essa iniciativa do divórcio partia dos homens. Mas nós vamos ver aqui nos ensinos de Jesus, vimos aqui no texto que lemos, que Jesus ensina uma coisa diferente. Olha, os fariseus perguntaram a Jesus acerca dessas palavras de Moisés que permitia o divórcio. Então Jesus deixa claro, olha, essa não é a vontade de Deus. No princípio, Deus fez o homem e a mulher, e o homem e a mulher, eles se juntam, se tornam uma só carne. E o que juntou Deus não separe o homem. Então Jesus, ele repudia o divórcio. Lá em Mateus 5:32, ele diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, e aqui nós podemos ler também traição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar repudiada comete adultério. Então, Jesus deixa bem claro que o casamento é para ser uma instituição permanente, segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele lá em 1 Coríntios 7, eu vou ler só o versículo 15. O apóstolo Paulo acrescenta um outro motivo para o divórcio. Jesus só permite o divórcio em caso de traição, e o apóstolo Paulo acrescenta mais uma condição. Lá no versículo 15 diz assim, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, Paulo trata da situação de cônjuges que casaram e nenhum dos dois eram crentes, e depois, no decorrer dos anos, um dos dois se converteu. E aquele que não é convertido quer se separar. Então, Paulo fala, olha, nesses casos você está autorizada também a aceitar esse divórcio. Mas não disse que era condição para se separar, ou seja, ele também explica que o cônjuge crente, ele, pelo seu testemunho, ele pode converter o seu cônjuge não crente. Então, você pode ter um relacionamento amoroso muito saudável, ainda mesmo que o seu cônjuge não seja crente. Vai ter algumas dificuldades por causa das questões morais, principalmente, mas um crente sábio vai mantendo o seu casamento em paz. Quais são as causas do divórcio? Esse assunto é muito amplo, nós estamos evidentemente falando só algumas situações. Caso da infidelidade sexual,
que é muito comum. Então, hoje, se abandona muito pelas questões sexuais, ou seja, a traição. Geralmente acontece muito homens mais velhos abandonarem as esposas e casarem com mais novas. Também acontece muito das esposas casadas com homens pobres se separarem para casarem com homens mais ricos. É muito comum essas situações. E em todos esses casos é muito comum também a traição, por causa de tudo que a sociedade já está permitindo. Ninguém mais olha com censura as separações, a traição, as aventuras sexuais fora do casamento. Mas nós vimos tudo que a Bíblia condena tudo isso. A palavra de Deus é muito clara. Jesus condena a traição, a separação. Há outras causas do divórcio, às vezes abandono. É o caso que nós vimos aqui, o apóstolo Paulo fala, olha, se seu cônjuge incrédulo quiser continuar o casamento, você continua, né? Mas às vezes o cônjuge abandona. Então, nesse caso, tem muita gente abandonada, filhos abandonados. Também há abuso físico, em que as pessoas, principalmente as mulheres, são muito maltratadas dentro do casamento e isso acaba causando divórcio. Mas uma das causas principais do divórcio, que além da infidelidade sexual, é o valor que se tem dado à autorrealização e satisfação pessoal. Não, eu tenho direito a levar a minha vida, de me autorrealizar, de ter uma vida satisfeita, uma vida próspera, uma vida tranquila. É um engano, né? É um engano, porque você, quando se autorrealiza, muitas vezes você acaba com a autorrealização dos seus filhos, da sua mulher, você causa mal à sua família, você destrói os relacionamentos. E a pessoa que é egoísta ao ponto de só pensar na autorrealização, ela se esquece que ela está destruindo muitas vezes o seu cônjuge, os seus filhos, seus pais, que sofrem muito. Muitas pessoas sofrem por causa do divórcio. Essas são as consequências do divórcio. Os filhos abalados. Não pense que as crianças não sofrem com isso, sofrem muito. Elas não entendem, não compreendem, não têm maturidade para isso. E isso vai criando uma sociedade degenerada, porque esses filhos abandonados, um dia eles que casam e repetem a mesma situação dos seus pais, também se separam. Hoje nós já estamos em segunda, terceira geração de famílias separadas. A saúde física e emocional é abalada. Aquele que é abandonado sofre fisicamente e emocionalmente muito. Enquanto o cônjuge egoisticamente se deleita com o novo relacionamento, que se tornará também um relacionamento tóxico, porque não foi realizado sobre as orientações da Bíblia Sagrada em relação à família. As finanças, elas são abaladas, não é
poucos os casos de, principalmente os homens presos por não pagarem a pensão alimentícia para o sustento dos filhos, porque eles não conseguem sustentar duas famílias. Situação muito complicada, muito sensível. O cônjuge abandonado também tem que agora cuidar das coisas financeiras e às vezes não tem capacidade para isso e as coisas vão degringolando e o casal, embora agora separado, eles não se separam, porque sempre vai haver brigas, vai haver essas questões de ciúmes, você vai seguir a vida do outro no Facebook, nas redes sociais, vai haver essas questões financeiras que sempre vai forçar um contato e esses contatos desagradáveis. Fora os aniversários das crianças, o Natal, o Ano Novo, com que família ficar, com que família passar. As consequências são terríveis de uma separação. As novelas não mostram isso, só mostram um lado bonito, os filmes só mostram um lado bonito de você encontrar um novo amor. Raramente mostram esse lado sombrio, tenebroso de famílias destruídas, corações destroçados, filhos largados, novos casamentos. Nesses novos casamentos, às vezes a mulher casa com um homem e ela tem uma filha adolescente, esse homem abusa da filha adolescente. O padrasto abusa da adolescente, trazendo mais tragédia ainda para a situação familiar. A palavra de Deus é bem clara, olha, se você casar, não se separe, a não ser por causa de traição. E mesmo assim, você pode ser que entre o perdão no seu coração. Então, para nós concluirmos, eu quero dar uma pequena orientação. Se você é casado, continue assim, lute pelo seu casamento. Você casou com Raquel, acordou com Leia, você casou com José, acordou com João, são pessoas às vezes diferentes daquela ilusão do namoro, do noivado. No casamento as pessoas vão se tornando aquilo que elas realmente são, mostrando o seu coração, e isso às vezes vai trazendo muita dificuldade no relacionamento. As questões familiares, as questões financeiras, tudo isso vai abalando o casamento. Mas continue firme, ore a Deus, peça a Deus misericórdia, ajuda. Se você é casada com um cônjuge que não é crente, permaneça casado, busque a salvação do seu cônjuge através da oração, do jejum, do testemunho verdadeiro de um cristão que é temente a Deus. E o seu casamento pode ser modificado. Os casamentos não são como na novela, não são como nos filmes. Eles são feitos de altos e baixos, de momentos alegres, de momentos tristes, de momentos de lutas, de momentos de irritação. Mas todos eles podem ser superados pela graça de Deus. Agora, se você é divorciado, se você já está numa situação de divórcio, eu vou dar
alguns conselhos para você. Não se torne um fornicário. O que é fornicação? É sexo fora do casamento. Hoje muito comum, então a pessoa se separa, começa a dormir com um, começa a dormir com o outro, começa a ter uma vida promíscua sexualmente. Não. Não se torne um fornicário. Considere permanecer assim, ou seja, separado. A vida sexual não é tudo. Há muitas coisas que a pessoa tem que considerar na sua vida e que são importantes. Então, considere permanecer nessa situação. Várias pessoas, principalmente viúvas, permaneceram viúvas até o final da sua vida. Há essa possibilidade de uma pessoa separada permanecer assim pela sua vida. Não vai morrer por causa disso. Há muitas coisas importantes na vida. A maior delas é colocar Deus em primeiro lugar. Em terceiro e último, reflita muito sobre um novo casamento. Se você vai casar de novo, principalmente se você é mulher, olha, pensa nisso. Se você tem filhas, olha para esse novo relacionamento, se não tem perigo nisso, se não vai dar uma situação pior que o primeiro. Reflita muito sobre essas coisas. Meu desejo é que todos tenham um bom casamento e permaneçam neles, com todas as lutas, com todas as dificuldades. O Senhor promete vitória. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Se você está passando alguma dificuldade no seu casamento, vamos orar por isso nesse momento, para que Deus traga paz sobre a sua casa. Senhor meu Deus, aqui estamos na Tua presença e sabemos que a sociedade tem se corrompido, os divórcios, as separações, novos casamentos, tudo isso muito aberto, tem causado distúrbios profundos nas pessoas, Senhor, muitas pessoas sofrendo muito por causa disso, crianças abandonadas, mulheres desprezadas, homens e mulheres promíscuos. Tudo isso consequência de uma sociedade que tem rejeitado a Ti, Senhor. Mas os Teus servos são servos Teus, Senhor. Abençoa o casamento dos Teus servos, traz a paz, a harmonia, a direção do Teu Santo Espírito. Leva a Tua luz à casa dos Teus servos, Senhor, que possam estar criando os filhos no temor da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.